começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Para se ter acesso verdadeiro à justiça, não basta simplesmente dizer ao autor da ação que ele tem o direito. É preciso fazer com que efetivamente receba o valor que lhe é devido. Mas como transformar a sentença em realidade? Como tornar as decisões judiciais mais efetivas? Para discutir o assunto, está conosco o juiz Marcos Neves Fava, do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, autor do livro Execução Trabalhista Efetiva. Bom, juiz Marcos, seja bem-vindo em nosso programa, ao Justiça do Trabalho na TV. O senhor estreia hoje o nosso cenário novo. Olha, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Boa sorte com a Casa Nova, nessa tradição que o Tribunal de Santa Catarina tem, com a sua eficiente Secretaria de Comunicação e os seus programas de TV e divulgação das ideias e dos debates jurídicos. Obrigada. Bom, então na sua última entrevista, que o senhor nos concedeu em 2010, sobre esse assunto, nós conversamos sobre as dificuldades da execução trabalhista. Na época, o senhor afirmou que o processo em geral estava passando por uma crise de eficácia. De lá para cá, é impressão ou não houve muitos avanços na execução trabalhista? Lamentavelmente, o tema da execução não avançou de lá para cá. Ele, ao contrário, sofreu alguns golpes e alguma deterioração. Na verdade, cumprir a sentença é difícil em si, porque é um momento do processo em que a promessa que está escrita na sentença, em texto, em papel, vai se tornar realidade. Isto só em si já é bastante difícil. Agora, há outros fatores externos que colaboram para a ineficácia da execução e, portanto, para a ineficácia da justiça. Então a crise continua? Continua e talvez tenha se agravado. Bom, muito bem. Um dado alarmante que o senhor nos trouxe também foi de que, a cada ano, apenas 30% das sentenças cujas execuções começam são encerradas, gerando aí um estoque enorme de processos. Toda essa dificuldade na fase de execução pode ser explicada, no seu entendimento, por 3 fatores: ontológicos, interpretativos e estruturais. O senhor poderia explicar cada um deles? Rapidamente, o primeiro grupo, que é o grupo das dificuldades ontológicas, diz respeito à própria existência da execução. Obrigar alguém a fazer o que não quer é difícil. Então, isto já em si causa uma dificuldade e uma resistência. Isto criou uma cultura brasileira de que não é preciso cumprir a sentença. Eu ouvi uma vez do professor Amaury Mascaro Nascimento, que era um jurista que há pouco faleceu, advogado muitos anos de empresas e muito importante no cenário jurídico nacional. Ele dizia assim: todos os meus clientes, não interessa o porte, nem o tempo do processo. Quando eu digo a eles, chegou a hora de pagar, eles perguntam invariavelmente, mas já não tem um recurso, alguma coisa para postergar um pouco mais? Então, há uma cultura que torna cumprir a sentença em si difícil. Ao lado deste grupo, a estrutura dos tribunais não é adequada para a execução. A execução deveria ser a parte mais cara do processo. Então, se ela é a parte mais importante, é ali que deveria haver mais servidores, mais juízes, mais máquinas para dar conta do trabalho. A estrutura física de pessoal, de maquinário, de softwares é insuficiente e isto causa também vários problemas. Agora, por fim, há um grupo de razões ligadas à interpretação. A fase de execução é levada muito a sério, ela precisava ser levada menos a sério. Ela não é, na verdade, uma hora, um momento do processo de discutir direito, grandes teses jurídicas e argumentos. Não, é ordem de pagamento ou de entrega de bem tem que ser cumprida. Claro, há alguns parâmetros para não violentar o devedor além do que é preciso retirar do patrimônio dele. Mas isso são um conjunto de regras bem elementares e breves que não deveriam ensejar tanta discussão. Então, o processo de execução, às vezes, passa 3 instâncias, quer dizer, começa na vara, vai para o regional, chega de novo ao TST para discutir algo que é muito simples, que é, olha, chegou a hora de cumprir a obrigação que a sentença estabeleceu. Então, a interpretação, este último grupo de razões, acaba funcionando como uma barreira para a própria efetividade da execução. Bom, muito bem. O senhor escreveu num dos seus artigos que a adoção apaixonada e desproporcional pelo princípio da execução menos gravosa transformou a execução em procedimento de tutela do devedor ao invés de privilegiar o credor, que é o maior interessado. Como assim? O processo de execução serve ao credor. Deveria ser assim. E isso está escrito na lei. O processo corre, anda no interesse do credor. Em termos práticos, no entanto, há uma regra de contenção, que é o devedor precisa pagar o que ele deve. A execução não é um castigo, então não é para ele pagar além do que ele deve.
Este é o chamado princípio da execução menos gravosa. Houve, no entanto, uma inversão. Ao invés de olharmos o interesse do credor e alguma reserva para não machucar o devedor, passou-se a, de jeito nenhum, pode machucar o devedor. Então, todos os movimentos que o juiz faz em direção ao devedor são obstados por essa ideia. Não, isso é muito gravoso, tem que esperar. Claro, o que é menos gravoso? Penhorar um imóvel ou um automóvel ou tomar dinheiro da conta corrente. O menos gravoso nesse caso é menos eficaz também, menos eficiente. Um imóvel penhorado custa dinheiro para ir para a asta pública, ele desvaloriza, ele é vendido na asta pública por valor normalmente muito inferior ao de mercado. Isso tudo atrapalha o cumprimento da execução. Me parece que há uma superestimação dessa ideia de execução menos gravosa que atrapalha mesmo, e aí quem tem razão paga o preço do tempo do processo. Então, o juiz já disse, o exequente tem razão. Isso já foi amplamente discutido, transitou em julgado a decisão. Vamos cumprir. Cada dia que passa é um dia a menos na vida do exequente no gozo do seu direito. Então, o tempo do processo, do credor, o tempo do processo se volta só contra quem tem razão. E não deveria ser assim. No mínimo, deveria se equilibrar e ambos responderem pelo tempo do processo. Hoje não. A nossa realidade é quem tem razão, espera. Não é? E quem não tem razão, aproveita do tempo que o processo se arrasta. Muitas vezes acaba sendo vantajoso para o devedor, o trabalhador ingressar com a ação e ele acaba que posterga o pagamento do que ele deve, né? Por várias perspectivas diferentes. E isto só já é um ganho. Eu devo hoje, vou pagar daqui a 3 anos. Isso já é um ganho. Ao lado disto, o índice de correção monetária dos débitos trabalhistas, segundo a lei, ele é irrisório. Nenhum outro índice é tão baixo quanto a variação da TR, que é o índice que a lei manda adotar, e o próprio Supremo Tribunal Federal disse há pouco que não é constitucional. Agora, por fim, durante a espera, o credor é várias vezes estimulado a fazer acordo abrindo mão de parte do seu direito. Então, aguardou a sentença, enfrentou o direito de defesa, os recursos, etc. Transitou em julgado, alguém lhe reconheceu, você merece receber 10. Passam-se 3 anos, ele não consegue receber 10, mas numa semana de conciliação, ou o próprio juiz do processo chama as partes, porque essa liberdade ele tem, e diz, olha, vamos tentar um acordo. Isso estimula que aqueles 10 virem 7 ou virem 8, porque eles, bom, é melhor receber 8 do que esperar mais 3 anos ou mais 4 anos. Então, para quem deve, é muito confortável vir à justiça, né? Porque fica essa estabilização do tempo, só aproveita ao devedor, ao executado. Bom, juiz Marcos, a Constituição garante o direito de defesa e esse é um instrumento fundamental, mas no caso específico da execução, podemos dizer que esse instituto está sendo utilizado de forma exagerada? Em muitos casos, sim. Direito de defesa não pode ser confundido como o direito de não cumprir a decisão judicial. Então, há um limite para isso. O direito de defesa deve ser respeitado, é uma cláusula pétrea e fundamental da organização da sociedade, na Constituição, mas ele não pode ser ilimitado a ponto de inverter a lógica e o direito de defesa se torna mais importante do que o cumprimento da decisão judicial. Bom, muito bem. De 2011 a 2013, o senhor foi integrante da Comissão de Efetividade da Execução Trabalhista, criada pelo Tribunal Superior do Trabalho, justamente com a missão de conseguir dar mais efetividade à fase de execução. De que forma esse esforço que o TST vem fazendo está surtindo efeito? Olha, o mais interessante resultado que eu enxergo desta movimentação é o fato de priorizarem a execução. Eu sou juiz há muitos anos, talvez mais do que eu gostaria de ser, e nunca me perguntaram quantos processos eu resolvo. Eu tenho que prestar relatórios todos os meses, esses relatórios são importantes, o judiciário deve ser um poder transparente, só que nas perguntas do meu relatório nunca está escrito quantos processos eu resolvi. Me perguntam quantas audiências eu faço, quantos acordos eu consigo conciliar e homologar, quantas sentenças eu prolato, mas não quantos processos eu resolvo. E é este movimento que se iniciou no TST, na gestão do ministro Dallazen, como presidente, ele chamou a atenção para que todos vissem que esta é a principal fase do processo. Então, isso é um ganho que me parece muito efetivo e que vai transformar aos poucos
à realidade dos tribunais. Agora, há outras ações. Criamos nessa época, e a comissão atual manteve, os leilões unificados, leilões de bens penhorados, né, vendidos unificadamente por internet, o que dá maior visibilidade para os bens e aparecem mais e melhores compradores. Conseguimos implementar o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, que é um estímulo ótimo para quem deve. Quem deve um título trabalhista hoje e precisa participar de uma concorrência pública, necessariamente tem que pagar a sua dívida, senão não consegue habilitar-se para licitação. Então são desdobramentos desta condução que iniciou-se lá em 2011, 2012 e que o TST vem mantendo ao longo das outras gestões também. Muito bem. Partindo da premissa, então, de que nos casos em que a lei processual trabalhista for omissa, será aplicado o Código de Processo Civil, eu pergunto de uma maneira geral, o novo código, o CPC, previsto para entrar em vigor em março de 2016, caminhou no sentido de dar mais efetividade às execuções trabalhistas? Olha, o código no capítulo da execução me parece tem vários avanços. O principal, a meu juízo, é a fase de cumprimento provisório da sentença é bastante elástica. Então, segundo o novo código, quando alguém executa dívida alimentar, e é o caso das dívidas trabalhistas, não é preciso aguardar o término do processo de conhecimento com o trânsito em julgado definitivo da sentença. Eu já posso dar efetividade, inclusive expropriando, entregando o dinheiro para o credor, que é o exequente. Isso me parece um avanço bastante sensível e que, se for absorvido pelo processo de trabalho, vai trazer bastante ganho para o credor trabalhista. Estimulará as partes a enrolarem menos. Quem tem direito de defesa hoje tem duas intenções. Uma é ver o seu interesse atendido. Eu tenho aqui uma conta, por exemplo, e quero que a minha conta prevaleça. Esse é um interesse imediato. Agora, imediatamente, devedor, eu quero fazer isso demorando, enrolando, porque eu ganho um pouco mais de dinheiro. Com a nova regra, que apressa um pouco a fase de cumprimento da sentença, eu vou priorizar a minha razão e não a enrolação. Não vou me arriscar a estender mais um recurso, mais um agravo, mais alguma coisa, porque meu dinheiro pode ir embora, meu patrimônio pode ser vendido. Então, me parece que se isso for aplicado com o tempo, a execução vai ser mais objetiva, sem perda do direito de defesa, mas com o direito de defesa equilibrado e objetivo, né? Me parece que este ganho é interessante. Trouxe também outras ferramentas para agilizar a execução. Organizou, por exemplo, o sistema de penhoras, penhoras de estabelecimento, administração de estabelecimentos, penhoras de direitos. Me parece que o capítulo de execução do novo CPC é interessante e vai poder servir à execução trabalhista. Juiz Marcos, num dos seus artigos sobre execução e cumprimento de sentença no novo CPC, o senhor disse que o novo código incentiva 2 elementos interessantes para a prestação jurisdicional. Que elementos são esses? O primeiro dos elementos é um compromisso de boa-fé processual. Hoje existe já, todo mundo que vai a juízo deve litigar lealmente, né? Mas o código é mais expressivo na parte de cumprimento de sentença e diz, olha, todos que militam no processo, que funcionam no processo, têm um compromisso com a celeridade e efetividade. E a quebra desse compromisso vai implicar multa, pagamento de penalidade pecuniária. Isso me parece interessante. Agora, o mais inovador desses 2 elementos é o seguinte: na reforma do processo dos anos 80, criou-se um mecanismo de cumprimento de obrigação de fazer. Então, se o juiz mandava alguém fazer algo, entregar, dar, criou-se um mecanismo para isso ser efetivo. E este mecanismo é bem amplo. A lei dizia o seguinte: o juiz tomará qualquer providência para obrigar o executado a cumprir a obrigação. Esta cláusula não envolvia pagamento em dinheiro, só envolvia obrigações de fazer. O Código Novo estende para o pagamento em dinheiro. Então, segundo a regra do Código Novo, o devedor pode ser chamado a pagar sob pena de pagar. Então, ele vai ter uma multa, né, entre outras providências, para estimulá-lo no pagamento do valor previsto. Me parece que isso é um avanço interessante e, veja, o capital, ele não é moral ou imoral. O capital é lucro e prejuízo. Então, quem decide se vai pagar uma sentença trabalhista ou um fornecedor, ele só pensa nisso. Com qual ação eu tenho mais lucro e menos prejuízo? Ora, se o juiz está me dizendo pague 10 sob pena disso virar 20, aí eu corro e pago aqui. É uma ferramenta, portanto, que vai estimular o pagamento e o cumprimento das obrigações trabalhistas. Que bom.
Bom, o novo CPC regulamentou o protesto de decisão judicial. Embora essa medida não seja uma novidade, eu gostaria que o senhor explicasse como que funciona o protesto de sentença trabalhista. Embora não seja uma novidade, é muito bom que o Código regulamente, porque na Justiça do Trabalho, recentemente, um corregedor geral, por sua interpretação pessoal e, claro, muito respeitável, sugeriu aos tribunais que eles não fizessem protestos de sentença. E, vindo a lei, me parece que essa discussão fica superada, não é, né, a opinião de um ou a opinião de outro, mas a lei agora prevê. O mecanismo é simples, a sentença é um título, como um cheque, como uma duplicata, como um contrato não cumprido. E eu mando a sentença para o cartório de protestos de títulos, o cartório avisa o devedor que em 3 dias ele vai protestar esse título se ele não for pago, e aí o devedor vai ao cartório e paga a dívida. Como a gente dizia há pouco, o empresário tem um dinheiro só e ele precisa decidir o que é que ele paga hoje, se uma sentença trabalhista ou o aluguel do prédio em que o seu estabelecimento está instalado. Se ele não pagar o aluguel, ele pode sofrer um protesto. Se ele não pagar a duplicata, ele pode sofrer um protesto. Se ele sofrer o protesto, dificilmente ele comprará a prazo no mercado. O seu crédito vai ficar restrito. Então esse é um elemento de grande convencimento. Até antes do Código, só o que se protestava eram esses outros títulos, e a sentença não. Com o Código novo é possível levar a sentença a protesto, então ele tem o mesmo estímulo para pagar. Se eu não pagar a duplicata, protesta. Mas se não pagar a sentença, protesta também. Então eu preciso me organizar para pagar as 2 dívidas, o que não vinha acontecendo antes. Em São Paulo havia, eu não tenho certeza se na 12ª também, mas em vários tribunais, há poucos anos, havia convênios com os cartórios de protestos, e esse mecanismo era feito por mensagem eletrônica. Então o juiz apertava um botão na secretaria da vara, com assinatura eletrônica, certificação, etc. Esse documento ia digitalmente ao cartório e era protestado. Na minha experiência, nesta época em que o convênio existiu, lá no meu regional, nós devemos ter enviado cerca de 100 sentenças para protesto e nenhuma foi protestada. Porque quando o devedor recebia a intimação do cartório de que isto ia a protesto, ele dava um jeito ou de pagar a dívida ou de procurar o credor e fazer um acordo para pagar a dívida. De forma que, a meu juízo, isso demonstra que vai ser um grande estímulo para o devedor o pagamento das sentenças que forem levadas a protesto. Bom, o juiz Marcos tramita desde 2011 no Congresso Nacional o projeto de lei de reforma da execução trabalhista. A proposta foi apresentada pelo TST e de lá para cá o projeto sofreu algumas modificações que, no seu entendimento, foram prejudiciais. O senhor poderia nos dar um exemplo? Posso dar vários exemplos. O primeiro, talvez mais importante, o projeto previa que, para descobrir que regra eu aplico à execução, o vetor seria a efetividade. Então, de todo o ordenamento jurídico brasileiro, o juiz do trabalho olharia o que é mais efetivo e aplicaria ao processo. Isso foi retirado do projeto e o projeto hoje diz aplica-se a CLT ou, em seguida, não havendo normas suficientes, o CPC. Este é um retrocesso. O outro retrocesso que cometeram com o processo foi na execução provisória. O projeto previa que até 60 salários mínimos, em caso de necessidade do exequente, do credor, era possível antecipar o pagamento da execução, ainda que a sentença não tivesse transitado em julgado. Este valor foi reduzido para 3 salários mínimos, o que é muito irrisório e efetivamente não atende à necessidade de ninguém. Se alguém necessitado vai precisar de mais do que 3 salários mínimos. Outro capítulo em que houve retrocesso, a meu juízo, o projeto criava vários títulos executivos extrajudiciais. Então, para ser muito claro, um termo de rescisão de contrato de trabalho que normalmente, na situação econômica grave das empresas, ele é só homologado para levantar fundos de garantia e seguro-desemprego sem nenhum pagamento. Este título, segundo o projeto original, virava um título executivo. Então, o trabalhador não precisava entrar com uma ação para dizer eu fui despedido, sem justa causa, etc. Não, ele entra com uma execução dizendo eu não recebi o que está nesse documento. E isso seria muito mais célere. O projeto também foi, nesse sentido, alterado no Congresso e isto não existe mais. Agora, talvez a parte mais grave esteja na execução de processos coletivos. Os processos coletivos são, na minha opinião, muito importantes para salvar o funcionamento da justiça, porque com uma sentença só, se
você consegue beneficiar, às vezes, milhares de trabalhadores que estão na mesma situação. E as regras que o Congresso alterou do projeto original do TST tornam quase inviável a execução de uma sentença coletiva e, portanto, desestimulam o uso do processo coletivo. Este me parece um retrocesso muito grave e aí eu tenho esperança de que no processo legislativo democrático, porque continua agora na Câmara dos Deputados, isso seja revisto e recuperado. Uhum. Bom, então se aprovado o projeto da forma como está hoje, sem sofrer mais alterações, o projeto de reforma da execução trabalhista vai avançar na legislação trabalhista ou não? Ao contrário, vai ser um retrocesso. E se nós compararmos o projeto como ele está hoje, como saiu do Senado, e o novo Código de Processo Civil, então a diferença, o retrocesso é mais expressivo ainda, porque o novo Código traz mecanismos muito mais ousados de execução do que o projeto que originalmente trazia. É preciso lembrar que o TST tem 27 magistrados, em regra, com dezenas de anos de carreira e de experiência com a justiça. Então, foi esse substrato que ajudou a fazer o projeto, que construiu o projeto. Não foi apenas a discussão teórica da academia, dos doutrinadores, não, foi feito por juízes que, na então, sua maioria, vem isso já há 30, alguns 40 anos. Né? Então, essa experiência foi desperdiçada pelo Congresso nesse processo que é democrático, que é lícito, que é legítimo, mas que, infelizmente, significou retrocesso. Uhum. Bom, sobre o projeto aí de reforma da execução trabalhista, o jurista Manuel Antônio Teixeira Filho disse em entrevista também ao nosso programa que um fato grave do projeto é que ele passa para o credor o encargo de descobrir bens do devedor. Nas palavras do jurista, essa é uma alteração altamente prejudicial aos objetivos da execução. O senhor concorda? Eu concordo que não deva ser do exequente este encargo, deva ser dele também. Mas é que o ideal, que é o que está hoje na lei, não é cumprido. O ideal é, baseado no princípio da cooperação, o devedor deve apresentar a seu juiz e dizer: meu patrimônio é este. Né? E aí o juiz escolhe do seu patrimônio aquilo que vai ser subtraído para o pagamento. Mas essa regra, infelizmente, o Código vigente é de 1973 e a CLT, que contempla a mesma regra, é de 43. Então, são muitos anos de experiência para essa regra não funcionar. Bom, muito bem. O senhor é juiz do trabalho em São Paulo, que responde pelo maior volume processual do país. Que medidas o senhor adota, por exemplo, para garantir a celeridade e principalmente a efetividade na execução? A gente usa algumas estratégias lá na unidade de que eu sou titular com este objetivo. Priorizamos a execução. Então, eu devo ter um corpo hoje de 12 ou 13 servidores na secretaria. Uma boa parte deles, inclusive assistente do juiz, trabalham prioritariamente com execução. Então, são muitos braços e muitas cabeças trabalhando com execução. E todos os atos que a gente faz do processo, então, os servidores ajudam o juiz a fazer minutas de decisões, decisões intermediárias do processo. Em todos os atos dessas decisões, eu procuro transmitir aos servidores que a gente deve ter a preocupação com a execução. Então, qualquer pequena decisão deve ter em vista que aquilo vai ser executado. E aí, fazendo com este cuidado, a gente tende a criar decisões mais coerentes entre si e caminhando para a efetividade do processo. Em termos práticos, eu começo a execução pedindo ao devedor que venha me apresentar a conta. Esta é uma medida que nós instituímos há algum tempo e que vem funcionando. Veja qual é a lógica. Quem tem uma sentença contra si é aquele que deve ter mais pressa em cumprir a obrigação. Então, ao invés de eu pedir ao credor que faça a conta dele, eu peço ao devedor que apresente a conta do processo. Se ele não apresentar, ele é multado, porque eu reputo este ato um ato de desrespeito à justiça. Em regra, apresenta. Isto traz o seguinte ganho para o processo. A conta que ele apresentou, ele não pode impugnar. Ele não vai discutir, então ele né? deverá pagar. Né? Ainda que em alguns casos haja, e não são a maioria, mas há, uma conta subestimada, um valor inferior ao devido, executar a diferença é muito mais confortável do que executar o valor global. Se eu invertesse, como se faz normalmente, pedisse ao exequente para apresentar a conta, 100% da conta ia ser impugnado pelo devedor. Então, com essa pequena providência prática, a gente consegue a execução forçada sobre as diferenças só. E a maior parte da execução é automática, porque o devedor diz: olha, eu devo 8. O credor fala: não, não são 8, são 10. Tá, vamos discutir 2, agora 8. Já libera. Não tem discussão, vai pagar agora e liberar agora. Então, com isso, a gente consegue alguma facilitação. A outra medida é: tudo que é possível fazer, a gente faz, sem chamar o exequente. Eu gostaria de chamar o exequente só para pegar o dinheiro. Então,
Se o devedor não tem bens, a pesquisa com várias ferramentas que a gente tem, inclusive eletrônicas, para pesquisar patrimônio, imposto de renda, bases de dados dos mais diversos órgãos, tudo isso a Secretaria me apoia e nós fazemos de ofício, sem consultar ninguém. Se eu consigo, por exemplo, num determinado caso, imóveis, automóveis, eu comparo essas possibilidades no melhor interesse do processo, ao invés de parar o processo e ouvir o exequente. O que é que você acha? É melhor o carro, é melhor o imóvel? Essa decisão tomo eu em face da maior efetividade para o processo. Essas providências práticas abreviam o tempo do processo e a gente consegue algum sucesso na execução, embora, é bom sempre dizer, não dá para fazer mágica. Vira o devedor ao contrário, chacoalha, não cai nenhuma moeda do bolso, não adianta. Não tem. É melhor dizer, olha, hoje a gente tem o convênio do Bacen, que é penhora eletrônica de dinheiro em banco. Convênio do Renavan, que é penhora de carros pelo Banco Nacional dos Detrans, né? E em algumas regiões, em São Paulo há isto, um convênio eletrônico para achar imóveis, com os cartórios de imóveis. Se o camarada não tem dinheiro do banco, não tem carro e não tem imóvel, muito provavelmente esse processo vai só ocupar espaço, é bom desistir da execução ou esperar que no futuro apareça um bem. Agora, se ele tem, rapidamente a gente consegue identificar, expropriar e cumprir a sentença. Bom, juiz Marcos, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Gostaria de agradecer a sua participação em nosso primeiro programa, nossa estreia de Cenário Novo. Boa sorte com o Cenário Novo, obrigado pelo convite. Obrigada. Hoje conversamos sobre as perspectivas da execução trabalhista com o juiz do trabalho Marcos Neves Fava, autor do livro Execução Trabalhista Efetiva. Nos vemos no próximo programa. Até lá!